Você já teve a sensação de que existe uma parte sua, a mais real e profunda, que permanece invisível aos olhos do mundo? Um lugar aí dentro, cheio de cores, de anseios, de uma sensibilidade imensa, que parece falar uma língua que ninguém mais consegue ouvir. É uma forma sutil de solidão, que pode existir mesmo quando se está rodeado de pessoas. É o sentimento de oferecer o seu coração e sentir que ele não é verdadeiramente visto, nem recebido em sua totalidade. Essa experiência, repetida ao longo do tempo, pode criar uma crença dolorosa, um sussurro que se torna um grito interno, a de que, talvez, o amor não seja para você. Essa crença não nasce da arrogância ou do acaso. Ela é forjada na dor da incompreensão, na exaustão de tentar se encaixar em espaços que não foram feitos para a sua alma, na frustração de ver os outros construindo laços que para você parecem inatingíveis. E então, o coração, para se proteger, começa a se fechar. Ele aprende a se contentar com pouco, a não esperar demais, a se convencer de que a sua própria companhia é a única certeza. Mas por baixo dessa camada de autossuficiência, a chama do desejo por uma conexão verdadeira, por um amor que acolhe e espelha, nunca se apaga de verdade. Ela apenas espera, e é sobre essa espera que vamos conversar hoje. Não para lhe entregar fórmulas mágicas ou promessas vazias, pois a sua inteligência emocional já sabe distinguir o que é real do que é ilusão. O convite aqui é para uma jornada interior, para entendermos juntos um segredo profundo sobre a natureza do amor. Um segredo que não está escondido de você por maldade, mas que só pode ser compreendido quando mudamos a direção do nosso olhar. E se a chave para ser verdadeiramente amado por alguém não estiver em ser diferente do que você é, mas em finalmente ter a coragem de ser exatamente quem você é, em sua mais pura e autêntica essência. Essa dor de se sentir invisível é uma conhecida sua, não é mesmo? Ela se manifesta como uma pontada aguda no peito quando você percebe que foi mais uma vez preterido, esquecido ou simplesmente não considerado. É um sentimento que alimenta a crença em uma espécie de conspiração cósmica, ou pior, em um defeito secreto e incurável que mora dentro de você, mantendo-o permanentemente do lado de fora da dança do amor. Você observa a felicidade alheia através de um vidro, sentindo-se preso em um ciclo de solidão que parece não ter fim, e se pergunta o que há de tão errado com você para que o amor recíproco pareça uma realidade destinada apenas aos outros. Aqui precisamos respirar fundo e contemplar uma verdade universal, que podemos chamar de a lei da ressonância espelhada. O universo, em sua vasta e impessoal sabedoria, não opera com base em mérito ou castigo, ele opera com base em reflexo. Ele não lhe entrega aquilo que você pede com palavras, mas aquilo que você declara ser com a vibração do seu ser. Imagine que o mundo ao seu redor é um espelho impecável. As pessoas e circunstâncias que entram em sua vida são como atores, contratados não por um destino cruel, mas pelo seu próprio subconsciente, para encenar um roteiro que você mesmo escreveu. Um roteiro que confirma, dia após dia, a sua mais profunda definição sobre si mesmo. E é neste ponto que o grande segredo começa a se revelar. E ele é muito mais simples e profundo do que se imagina. A revelação não está em aprender um truque para atrair alguém, mas na compreensão transformadora de que você precisa primeiro se tornar, dentro da sua própria consciência, a pessoa que você tanto deseja que o outro ame. O sentimento de segurança, de valor, de ser desejado e de pertencimento que você busca desesperadamente em um parceiro precisa primeiro ser gerado, cultivado e oferecido por você, para você mesmo. A busca externa é um sintoma da negação interna.
Você precisa se dar o amor que você acredita que o outro deveria lhe dar. Gostaria de lhe convidar a uma experiência, um tratamento de profundo carinho para com a sua alma, que podemos chamar de o tratamento do espelho. Em um momento de calma, vá até um espelho e olhe em seus próprios olhos, mas olhe para além da imagem superficial, para além das críticas e dos julgamentos que costuma fazer. Tente enxergar a consciência que habita esse olhar. E com a mais pura honestidade, pergunte em silêncio: o que você precisa sentir de mim agora? Deixe a resposta brotar como um sentimento. E então, emane para si mesmo essa energia. Seja a admiração, o respeito, a paz ou a segurança que você projetaria em um parceiro ideal. Apenas sinta, gerando essa frequência dentro do seu próprio corpo. Para que isso fique ainda mais claro, pense em si mesmo como uma estação de rádio. Se a sua torre de transmissão está sintonizada e emitindo constantemente na frequência AM1310, solidão e falta, você não pode culpar os rádios ao redor por não captarem uma bela canção de amor em FM. O segredo, portanto, não é aumentar o volume do seu grito de carência para ser ouvido. É com calma, intenção e autocompaixão entrar na sua sala de controle interna e deliberadamente mudar a frequência da sua própria transmissão. E essa frequência que você emite, essa estação de rádio interna, não foi sintonizada por acaso. Ela obedece a um roteiro antigo escrito nos porões da sua mente. Isso talvez explique o padrão frustrante e repetitivo que tanto te exaure. O de atrair continuamente o mesmo tipo de dinâmica em seus relacionamentos. O parceiro indisponível, o parceiro crítico, aquele que não se compromete. A embalagem pode até mudar, mas o sentimento que fica em você ao final é estranhamente familiar. É um ciclo que a sua mente consciente não compreende e contra o qual ela luta, jurando a cada nova tentativa que desta vez tudo será diferente. Apenas para se ver, mais uma vez, no mesmo lugar emocional. A neurociência nos ajuda a entender que isso não é uma falha de caráter, mas uma programação biológica. Podemos chamar esse fenômeno de imprinting afetivo, uma impressão profunda sobre o que é o amor, gravada em seu sistema nervoso durante a infância. O seu corpo aprendeu a reconhecer o amor não como um ideal, mas como uma assinatura química. Se na sua história o amor veio associado à ansiedade da ausência, à necessidade de agradar para receber migalhas de afeto, ou à tensão constante, o seu corpo se habituou e até se viciou nessa bioquímica específica. Um amor que se apresenta de forma tranquila, segura e saudável, pode paradoxalmente ser percebido pelo seu sistema como algo estranho, desinteressante ou até mesmo falso, simplesmente por não carregar a intensidade dramática que ele aprendeu a reconhecer como familiar. Aqui reside uma revelação profundamente libertadora, capaz de remover um peso imenso dos seus ombros. Você não está escolhendo as pessoas erradas. O seu subconsciente, em sua lealdade absoluta à sua programação, está escolhendo as pessoas perfeitamente certas para validar e confirmar o seu drama interno. O problema nunca foi a sua capacidade de escolha, mas sim o programa invisível que a guia de forma automática. Você não está falhando. O seu sistema está apenas operando com uma eficiência impecável, rodando um programa que já não serve mais aos anseios da sua alma. A culpa se dissolve quando a compreensão chega. Para trazer luz a esse programa, convido você a um momento de arqueologia da alma. Pegue um caderno e, sem pressa, escreva as 3 principais características emocionais negativas que se repetiram em seus relacionamentos. Talvez tenha sido senti-me abandonado, ou nunca fui a prioridade, ou senti que precisava implorar por atenção. Seja honesto e gentil consigo mesmo. E ao lado de cada um desses sentimentos, faça uma pergunta simples, mas poderosa.
Onde, em minha história familiar, na minha infância, eu me senti exatamente assim pela primeira vez? Não busque respostas imediatas. Apenas lance a pergunta e permita que a consciência desse padrão, dessa herança emocional, comece a emergir. Este é o primeiro e mais crucial passo para a quebra do ciclo. Pense no seu subconsciente como um dedicado diretor de elenco. Você entrega a ele um roteiro detalhado que diz: nesta cena, a protagonista deve se sentir invisível e sem importância. Como um profissional exemplar, ele não irá contratar um ator atencioso e presente, pois isso estragaria a cena e seria infiel ao roteiro. Ele irá vasculhar o mundo e encontrar o melhor ator disponível para o papel daquele que ignora, daquele que some, daquele que não valoriza. A performance será perfeita e o seu sentimento de ser invisível será validade mais uma vez. Portanto, a solução nunca será brigar com os atores. Para mudar o elenco da sua vida, você precisa primeiro ter a coragem de voltar à sua sala de roteirista e reescrever a história. Uma vez que você toma consciência do roteiro invisível que tem governado a sua vida, a primeira tentação é a de agir. A de sair correndo para uma nova busca, agora com mais informação, acreditando que pode controlar o resultado. Mas aqui reside outra armadilha sutil da mente. É nesse ponto que você se depara com a exaustão e a profunda humilhação de ter que se colocar no mercado. Os aplicativos de namoro que mais parecem catálogos humanos, os encontros forçados que soam como entrevistas de emprego, toda essa dinâmica apenas reforça a vibração da carência, a sensação dolorosa de ser um produto em uma prateleira, esperando ansiosamente para ser escolhido por alguém. É aqui que a sabedoria de mestres como Neville Goddard nos oferece uma mudança de paradigma radical. Ele nos ensina o princípio da ocupação. A premissa é simples, mas abala as fundações da nossa lógica convencional. Você não atrai para a sua vida aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você é, em consciência. O amor, portanto, deixa de ser uma vaga em aberto na sua vida que precisa ser preenchida por alguém de fora. Ele se torna um estado de consciência, um ambiente interno que precisa ser primeiramente ocupado por você. Não se trata de encontrar o amor, mas de se tornar a vibração dele. Nesse entendimento, a lei de causa e efeito, como a conhecemos, é virada de cabeça para baixo. A solidão, nesse novo prisma, não é a ausência de uma pessoa ao seu lado. Ela é a ausência de você habitando o estado de se sentir amado. A grande revelação é que você pode se sentir profunda e verdadeiramente amado, seguro, completo e em paz, aí mesmo onde está, neste exato momento, na quietude do seu quarto. É este sentimento, essa vibração gerada e sustentada internamente, que atua como um ímã poderoso, magnetizando a experiência correspondente no mundo tridimensional. A chegada de uma pessoa em sua vida se torna, então, a consequência natural, o reflexo inevitável, e não a causa da sua felicidade. Para vivenciar isso, há uma prática de imensa simplicidade e poder, que pode ser chamada de a aliança invisível. Ao se deitar à noite, naquele estado delicioso e relaxado que precede o sono, esqueça o mundo lá fora. Esqueça as preocupações e as buscas. Em vez disso, traga para a sua imaginação a simples sensação de uma aliança no seu dedo anelar. Não se esforce para visualizar um rosto ou uma pessoa específica. Apenas sinta o fato consumado. Sinta o peso suave do anel, a textura do metal em sua pele, o conforto, a paz e a naturalidade de ser alguém que é escolhido, amado e comprometido. Permita que essa sensação de paz e completude seja a última coisa em sua consciência antes de adormecer. A diferença entre procurar e ocupar é a diferença entre a ansiedade e a paz. Procurar amor é como ser um morador de rua em uma noite fria,
olhando com desespero para as janelas iluminadas das casas, sonhando em ter um lar. Ocupar o estado de ser amado é como caminhar tranquilamente pela mesma rua, mas com a escritura da sua casa no bolso. Você não tem pressa, não tem desespero. Você anda diferente, respira diferente, porque você sabe, com uma certeza serena, que a casa já é sua. O único passo que falta é o universo, em seu tempo e de suas maneiras misteriosas, simplesmente lhe entregar as chaves. Ocupar esse estado de ser amado, no entanto, não é um ato que acontece em um vácuo. É o resultado de uma profunda harmonização interna, de uma união sagrada que precisa acontecer primeiro dentro de você. Isso talvez explique uma sensação de desequilíbrio que você possa reconhecer em si mesmo. Ora, você se percebe em uma energia muito passiva e carente, esperando que o outro traga a solução e a segurança, uma característica que pode sinalizar uma energia feminina interior ferida. Ora, você se vê em uma postura excessivamente controladora, rígida e fechada para não se machucar, sempre fazendo, provendo e resolvendo, o que pode indicar uma energia masculina interior ferida. Qualquer um desses extremos sabota a possibilidade de um relacionamento saudável e equilibrado. Tradições espirituais antigas se referiam a esse processo de cura como o hieros gamos, o casamento sagrado que acontece na alma. Dentro de cada ser humano, independentemente do gênero, dançam essas duas energias primordiais. Existe a energia feminina, que é a do ser, da intuição, da vulnerabilidade, da receptividade e do acolhimento. E existe a energia masculina, que é a do fazer, da estrutura, da proteção, do foco e da ação no mundo. A busca desesperada por um parceiro lá fora é frequentemente um sintoma de que essas duas metades essenciais do seu ser estão em conflito, em um estado de divórcio interno, onde uma não confia e nem valoriza a outra. A grande revelação que surge desse entendimento é que você busca desesperadamente no outro a qualidade que está ferida ou reprimida dentro de você. Se a sua energia protetora e ativa, o seu masculino interno, está enfraquecida, você se sentirá inseguro e irá procurar lá fora por um salvador que lhe dê estrutura. Por outro lado, se a sua capacidade de ser vulnerável e de receber, o seu feminino interno, está bloqueada pelo medo, você se tornará uma salvadora, atraindo pessoas que precisam de conserto, mas se sentindo incapaz de receber amor e cuidado. O amor pleno, aquele que nutre e expande, só se torna possível quando você se torna, ao mesmo tempo, o seu próprio protetor e o seu próprio porto seguro. Para facilitar essa união, podemos nos abrir para uma conversa interior, uma integração energética. Em um momento de quietude, feche os olhos e visualize essas duas partes de você como duas figuras à sua frente. Olhe para a sua energia feminina, a sua parte mais sensível e vulnerável, e pergunte com o coração: do que você tem medo? Acolha a resposta sem nenhum julgamento. Depois, volte-se para a sua energia masculina, a sua parte forte e protetora, e pergunte: como você pode prover a segurança e a estrutura para que essa outra parte possa finalmente relaxar, confiar e florescer? A verdadeira cura não está na busca externa por nossa metade perdida, mas na coragem de promover o diálogo e o casamento amoroso dessas duas forças dentro de nós. Podemos imaginar nosso ser como um vasto reino. Se o rei, que representa a nossa energia masculina, e a rainha, nossa energia feminina, estão em guerra, o reino vive em um estado de guerra civil permanente, com escassez, medo e instabilidade. Nenhum príncipe ou princesa de um reino vizinho se sentiria seguro para firmar uma aliança. Mas quando o rei e a rainha aprendem a honrar um ao outro, a dançar juntos e a governar em harmonia,
O reino se torna tão próspero, seguro e cheio de beleza que as melhores alianças dos melhores reinos se tornam uma consequência natural. Elas virão por atração, não por súplica. À medida que o seu reino interior começa a encontrar a paz, um último e muito sutil adversário pode surgir no portão. Ele se disfarça de aliado, mas sua energia é de puro sabotador. Estamos falando da própria força do seu desejo. Você certamente conhece a angústia que nasce do desejo ardente, aquele sentimento de querer algo com tanta intensidade que chega a doer no corpo, que gera uma ansiedade que aperta o peito e que, de forma inexplicável e paradoxal, parece empurrar para ainda mais longe aquilo que você tanto anseia. É uma das experiências mais frustrantes da jornada humana. Quanto mais você quer, menos você parece ter. A explicação para esse fenômeno reside em uma compreensão vibracional da realidade. A frequência do querer, por sua própria definição, é a frequência da ausência. Quando você emite para o universo o sinal de "eu quero muito algo", a mensagem subjacente, a vibração que o seu ser emana, é a de "eu não tenho isso agora". O seu estado emocional é de falta. E o universo, sendo o espelho perfeito que é, não pode fazer outra coisa senão refletir para você, com fidelidade absoluta, mais da realidade da falta. Ele não lhe nega o seu desejo, ele apenas responde à sua vibração presente. A grande mudança acontece quando percebemos que a manifestação não ocorre no pico do desespero ou da euforia do desejo, mas sim no ponto zero da suposição tranquila. É um saber calmo, um estado de sereno e natural conhecimento de que algo já é seu em um plano maior da realidade. O desejo é importante. Ele é o motor de arranque, a ignição que aponta a direção e lhe dá clareza sobre o que sua alma escolheu. Mas a suposição tranquila é o carro já em movimento suave pela estrada, sem esforço, apenas seguindo o fluxo. Você não precisa mais da explosão da ignição, pois a jornada já começou. Quando o sentimento agudo de querer surgir, a proposta não é lutar contra ele ou se culpar por senti-lo. Em vez disso, podemos praticar uma transmutação alquímica. Primeiro, agradeça a esse sentimento. Ele lhe deu clareza, e então, com suavidade, mude a frase que você diz para si mesmo. Em vez de "eu quero tanto ser amado", experimente perguntar ao seu coração: "Não seria maravilhoso se sentir amado agora?" Ou de uma forma ainda mais poderosa, que assume o fato como algo já vivido: "Eu me lembro de quando eu desejava isso." Essa simples mudança linguística desloca a sua energia da falta para a contemplação e para a suposição de que o desejo já foi, de alguma forma, atendido. Imagine que você está em um bom restaurante. O estado de querer é o de olhar para o cardápio com uma fome voraz, chamando o garçom a todo instante, ansioso e impaciente. A suposição tranquila, por outro lado, é o estado de quem já fez o seu pedido, fechou o cardápio e o colocou de lado. Você relaxa, confia no trabalho do chefe que você não pode ver e aproveita a música ambiente ou uma boa conversa. Você não grita para a cozinha a cada 2 minutos perguntando pelo seu prato. Você descansa na certeza de que ele está sendo preparado e, no tempo certo, ele chegará à sua mesa. Toda essa jornada interna, desde enxergar o reflexo no espelho até acalmar a ânsia do desejo, nos conduz ao coração de tudo, a revelação final que une todos os fios. E ela começa ao observarmos a dor que nasce da mentalidade transacional do amor. Aquela forma de se relacionar que funciona como um placar invisível. Eu faço isso por você, para que então você me ame em troca. É um modelo baseado no sacrifício que espera recompensa, na doação que cobra uma dívida. Inevitavelmente, esse caminho leva a uma contabilidade de ressentimentos, a uma exaustão emocional e a um sentimento crônico de não ser verdadeiramente visto ou apreciado em seu justo valor.
A ciência do coração, através de pesquisas como as do Instituto HeartMath, nos mostra uma verdade que os místicos sempre souberam. O coração humano gera o campo eletromagnético mais poderoso e extenso do corpo. Quando uma pessoa cultiva, intencionalmente, sentimentos de gratidão, compaixão, paz e autoaceitação, seu coração começa a emitir uma frequência coerente e harmoniosa. Essa frequência cria, literalmente, um ambiente, um campo energético ao redor dela, que é palpável para os outros, ainda que de forma inconsciente. É um campo que pode acalmar, acolher e curar. E aqui reside a revelação que talvez seja a mais importante de todas. As pessoas não se apaixonam por você, pela sua aparência, pelo seu trabalho ou por suas qualidades. As pessoas se apaixonam por como elas se sentem na sua presença. Se, ao entrar no seu campo energético, no ambiente que o seu coração gera, elas se sentem mais vivas, mais seguras, mais em paz, mais vistas e mais aceitas do que se sentem normalmente, elas irão associar esse sentimento sublime e raro a você. O segredo final, portanto, não é se esforçar para ser amável. É se dedicar a cultivar um estado interior tão belo que ele transborde e crie um oásis ao seu redor. A sua prática diária, então, muda de foco de maneira definitiva. Em vez de acordar se perguntando o que preciso fazer para encontrar alguém, a sua nova pergunta se torna: como posso ser um oásis hoje? Em cada interação do seu dia, seja com um colega de trabalho, um familiar ou no silêncio da sua própria companhia, a sua intenção se volta para dentro. Como posso gerar um sentimento de paz, de apreciação ou de gratidão aqui e agora, primeiramente para mim mesmo? Você faz isso para manter o seu campo limpo, para se sentir bem em sua própria pele. A atração que isso gera no mundo exterior se torna uma consequência inevitável, um bônus e não mais o objetivo desesperado. Isso nos leva à metáfora que resume toda a nossa conversa. Você não precisa mais caçar borboletas. O trabalho da sua alma agora é construir um jardim. Você se ocupa da terra, adubando-a com autocompaixão. Você escolhe as sementes, plantando intenções de paz e alegria. Você rega o solo com gratidão e cuida para que a luz do sol da consciência ilumine cada canto. O seu foco, o seu amor e a sua dedicação são para a beleza do jardim em si. Então, sem que você precise correr atrás, sem nenhum esforço de captura, as borboletas naturalmente virão. Elas serão atraídas pela fragrância e pela vida que emana do seu ser. Seja o jardim. O segredo, como você pode ver agora, nunca esteve realmente escondido de você. Ele estava apenas pacientemente esperando que a sua busca externa se acalmasse, para que você pudesse finalmente ouvir o que a sua alma sempre sussurrou. Esta jornada, do reflexo no espelho à beleza do seu jardim interior, não foi sobre consertar algo que estava quebrado. Você não está e nunca esteve quebrado. Foi uma jornada de volta para casa, um caminho de redescoberta da verdade mais fundamental do seu ser. Você não é um pedinte de amor em um mundo escasso. Você é a própria fonte de onde todo o amor emana. Você é o roteirista, o reino, a frequência e o ambiente. Portanto, a pergunta que eu gostaria de deixar em seu coração não é mais o que eu preciso fazer para encontrar o amor. A pergunta que pode, a partir de hoje, guiar os seus passos, os seus pensamentos e a sua respiração é outra, muito mais profunda e poderosa. E se o amor que você tanto busca não for um destino a ser encontrado, mas a própria atmosfera que você escolhe gerar e respirar, a partir deste exato momento, que a sua jornada seja de profunda paz e revelação. Gratidão. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente a sensação que sentiu assistindo o vídeo. Nos vemos amanhã, até breve.